A gente começa esta edição falando da Operação Iscariotes. A Polícia Federal já começou a receber a visita de empresários que compraram os títulos podres, alvos da investigação da PF. O advogado Adriano Soares, que foi o primeiro a ter acesso aos documentos que comprometeriam a Santa Casa de Maceió, solicitou ao Ministério Público o pedido de afastamento do provedor do hospital. A reportagem especial é de Sabrina Scanoni e Rodrigo Rocha. O advogado Adriano Soares tem certeza da participação da Santa Casa na fraude contra a Receita Federal investigada pela PF. Ele nos mostrou 2 documentos que comprovariam o envolvimento da entidade hospitalar no esquema. Um deles é um contrato com a empresa que supostamente está à frente da fraude. Esse é o contrato da Santa Casa com a empresa BFT, do advogado e empresário Fábio Tenório, que a Santa Casa autoriza a BFT a negociar, a fazer uma reestruturação fiscal, inclusive utilizando títulos para pagamento de tributos, títulos de propriedade da Santa Casa, doados pelo próprio Fábio. Quer dizer, então foi montado a engrenagem artificial para, na verdade, esquentar esses títulos que não teriam valor, esquentar com o nome da Santa Casa, e a partir daí, isso ser negociado com outras empresas em Alagoas e em outros tantos estados da federação, para que fraudasse a Receita Federal. O outro é uma carta de referência recomendando os serviços da empresa. Ambos estão assinados pelo provedor do hospital. Segundo o advogado, as provas que tem em mãos foram enviadas pelo delator da operação antes de ser deflagrada. Além desses 2 documentos que comprovariam a participação da Santa Casa no esquema fraudulento, Adriano Soares diz ter outras provas que não podem ser apresentadas agora. O advogado já fez um pedido de intervenção ao Ministério Público Estadual. Ele solicitou o afastamento do provedor do hospital, Humberto Gomes de Melo. Desde o ano passado, o advogado já alertava por meio da página dele no Facebook e de um blog intitulado Irmandade da Santa Casa de Maceió, blog oficioso, sobre a compra dos títulos públicos. Neste post, de dezembro de 2014, ele questiona o motivo que levou a instituição filantrópica recorrer à compra de títulos da dívida pública para fazer compensação tributária. Porque os títulos da dívida agrária não podem ser utilizados para pagamento de tributo, salvo 50% do ITR. Isso aí, muito menos para a contribuição social do empregado. Então, estava claro que a Santa Casa, que tem imunidade, primeiro, ela não tinha nem esses débitos todos com a Receita Federal. Foi criado um débito artificial que chega nesse desvio de mais de 20 milhões. Então, os TDAs, na verdade, foram uma alavancagem de uma fraude. Para quê? Para que, em detrimento da Receita Federal e da Santa Casa, essa organização criminosa dentro da Santa Casa se beneficiasse desses recursos públicos, em proveito próprio, em desproveito da Receita Federal e da Santa Casa de Misericórdia, que é tão vítima dessa organização criminosa que está lá dentro, quanto o governo federal, a União. A Operação Iscariotes foi deflagrada na última terça-feira. 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal. Documentos como contratos de compra e venda e dados patrimoniais foram apreendidos. Há cerca de 4 meses, a PF investiga a suposta fraude à Receita Federal. O esquema consistia em realizar compensações tributárias de forma ilegal por meio de apresentação de títulos públicos sem valor nenhum, conhecidos como títulos podres. A empresa investigada procurava empresários que tinham débitos junto à Receita Federal, débitos altos, normalmente empresas que têm a obrigação de pagar cerca de R$500 mil por mês, e oferecer esses títulos dizendo que eles tinham validade e que poderiam ser utilizados para compensação tributária, e assim o pagamento de tributos federais. Essa empresa vendia essa ideia e, inclusive, para corroborar, para demonstrar realmente a suposta validade desses títulos, indicava, apresentava documento teria sido assinado por representantes da Santa Casa de Misericórdia e usando o bom nome, né, e o prestígio que goza a Santa Casa para tentar demonstrar essa validade dos títulos. Mas assim, um título totalmente podre, né, sem validade alguma, e que agora também passará por uma apuração por parte da Receita Federal também.
A polícia começou a investigação depois que um funcionário denunciou o esquema em troca de delação premiada. Com as publicações, eu fui procurado pelo Kleber Bené Bezerra, que foi cunhado do Fábio Tenório e empregado da BFT. E aí ele me trouxe todos esses documentos, inclusive originais. Ele me entregou o original. Ficou claro para mim, então, que a denúncia era séria. Então, a partir daí, fomos à Polícia Federal, em que ele fez a colaboração premiada. De acordo com a PF, a empresa agia há pelo menos há 5 anos aqui em Alagoas e também em outros estados. A Santa Casa de Maceió seria uma dessas empresas que comprou os TDAs e ainda os recomendava por meio de uma carta de referência. O hospital estaria retendo as contribuições previdenciárias dos funcionários e o dinheiro não estava sendo repassado à Receita. O delegado que está à frente das investigações não tem dúvidas de que a Santa Casa está envolvida no esquema. Segundo ele, o prejuízo pode chegar a 20 milhões de reais. A PF não descarta a possibilidade da participação de mais pessoas do hospital e até da própria Receita Federal. Se for comprovado o envolvimento das empresas, os gestores podem responder pelos crimes de estelionato e fraude à Receita Federal. Segundo o superintendente da Polícia Federal em exercício, nesta quarta-feira até armas foram apreendidas e alguns empresários já procuraram a PF para esclarecer a compra dos títulos. Orientamos que esses empresários que compraram TDAs que procuram a Polícia Federal, antes que sejam até intimados, como alguns já nos procuraram, nós já temos alguns depoimentos marcados a partir da próxima segunda-feira, e para que nós analisemos a situação caso a caso, né? Como disse, existem 2 linhas de investigação. Existe a hipótese em que nós imaginamos que a pessoa, o empresário, pode ter sido vítima, ter sido enganado, ludibriado para a compra desses títulos, ou que tinha conhecimento realmente que estava fraudando a Receita Federal.